Entre Lobos. Autor: Clayton Stadler. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie. Capítulo 3. Pegadas na neve. O silêncio veio antes da luz. Jerson despertou, abriu os olhos, o redor, tudo normal. Então lhe chegou uma estranha certeza de que havia algo diferente no ar, como se a casa estivesse segurando o fôlego. Ainda deitado, ouviu apenas o ranger leve da madeira sob o próprio peso, nada mais. Sem passos, sem vozes, nem mesmo o vento. Virou o rosto para a janela. A fresta da cortina deixava passar uma luz azulada. Não era o sol, era só o reflexo branco da neve caindo ainda, devagar, como se o mundo lá fora tivesse esquecido de parar. Levantou devagar, o chão gelado do quarto o fez estremecer. Vestiu o casaco, calçou as botas e saiu para o corredor. Nenhum ruído. A casa parecia maior de novo ou mais vazia. Desceu as escadas com cuidado, evitando os degraus que estalavam. A lareira estava apagada, coberta por cinzas. A garrafa de uísque na mesa permanecia pela metade. Pouco havia se movido desde a noite anterior. Ou parecia assim. Na cozinha, lavou o rosto com a água fria da pia. Os dedos latejaram. Caminhou até a porta dos fundos e girou a tranca. O trinco resistiu madeira molhada, depois cedeu com um estalo. A luz do amanhecer inundou a cozinha. Um brilho leitoso. Ele empurrou a porta, o frio entrou primeiro. E então ele viu. As pegadas, elas não eram humanas. Tampouco pareciam normais. Pai? Chamou, sem resposta. Cláudia? Uma luz era a resposta. Se virou e o coração quase saiu pela boca. Parado no batente, de braços cruzados, Renato o encarava. O olhar era o mesmo da noite anterior. Firme, pesado, como se avaliasse algo por dentro. Jerson deu um passo para trás. Você me assustou. Renato só virou e saiu para um cômodo vazio. A madeira rangeu sob os pés dele. Jerson ficou tentando entender se aquele homem dormia, se vigiava, ou apenas esperava algo. A porta dos fundos ainda entreaberta, deixando o ar gelado tocar o chão da cozinha. Fechou-a devagar, trancando novamente. Ao se virar, sentiu o cheiro de chá quente. Cláudia estava ali, sentada à mesa, envolta num cobertor, mexendo lentamente uma caneca como se a água pudesse aquecer alguma coisa dentro dela que já se apagava. Ela não disse de imediato, apenas olhou para ele com olhos fundos, acordada, mas não desperta. Tem mais na chaleira, murmurou, sem tirar os olhos da xícara. Jerson outra vez ficou imóvel, tentando entender de onde ela surgiu. Será que estava com Renato? Não sabia, não queria aprofundar o assunto. Por isso disse: tem pegadas lá fora. Ela apenas virou a cabeça em sua direção. O olhar foi rápido demais para ser entendido, mas longo o suficiente para ferir. 3 minutos depois, Eduardo desceu, se sentou à mesa. O café da manhã foi quieto, não falavam muito desde que chegaram. Eduardo tentava compensar com frases burocráticas. Bonita essa vista, a comida aqui é boa, depois a gente pode jogar alguma coisa. Era como ouvir um vendedor tentando fechar negócio com a própria família. Meia hora depois, Cláudia e Renato saíram para pegar lenha. Demoraram. Jerson, inquieto, vestiu o casaco e foi atrás deles. Encontrou-a perto da borda da floresta, ajoelhada, com as mãos na neve. Não estava catando nada, estava chorando, mas quando ouviu os passos dele, limpou o rosto com raiva, como se a emoção tivesse escapado sem sua permissão. O que houve? Cadê o Renato? Ela não respondeu. Ele insistiu. Ele fez algo para você, não? Então por que você estava chorando? E cadê Renato? Cláudia virou o rosto. Renato foi para outro lado, disse que lá tem galhos maiores. Mexeu os ombros. E eu chorei por coisa minha. Jerson não acreditou na resposta, mas não respondeu. Só ficou ali. Cláudia ainda tinha neve no cabelo, derretendo devagar. Jerson respirou fundo. Queria dizer algo, qualquer coisa.
mas as palavras pareciam presas à garganta. Então ela se levantou. Você não deveria ter saído da casa, disse, sem encará-lo. Renato disse que era importante manter todos lá dentro até o meio-dia. Por quê? Outra vez não respondeu. Apenas começou a caminhar de volta, passos curtos, arrastando um galho pequeno, como se isso justificasse a ida. Gerson ficou, olhou em volta. A floresta parecia mais próxima do que na noite anterior, as árvores mais escuras. Por que era importante ficarem na casa até o meio-dia? Foi então que viu mais pegadas. Não as mesmas da manhã, eram mais fundas e menores. Seguiam em zigue-zague pela lateral da casa até sumirem sob a varanda. Gerson se aproximou devagar. Cada passo afundava mais do que o anterior. Parou ao lado da varanda, olhou para baixo. Algo estava ali. Uma carcaça de animal, talvez um cervo, mas o corpo estava limpo demais. Os ossos perfeitamente dispostos, como se alguém tivesse descarnado com cirurgia. E nos galhos acima, pedaços de pele pendurados, congelados como tiras de couro velho. Ouviu um estalo atrás de si. Virou rápido. Nada. Mas agora sabia. Estavam sendo observados. Cláudia seguiu de volta com o galho na mão. Mas Gerson permaneceu ali por alguns segundos a mais, olhando para a mata, para as pegadas, para o lugar onde o corpo do animal jazia limpo demais para ser obra de predadores. Voltou para dentro com o peso das imagens grudado nas costas. A casa estava silenciosa outra vez. Eduardo cochilava no sofá, com a boca entreaberta e um livro aberto no colo. Cláudia foi de novo para a cozinha, desta vez apenas olhando pela janela, como quem esperava algo. Renato não estava à vista. Gerson subiu. O corredor parecia mais estreito do que lembrava. As tábuas do assoalho rangiam sob os pés, mas apenas os outros. Ele não ouvia. Voltou ao pequeno quarto onde encontrara o livro, a maçaneta gelada, o cheiro de mofo, tudo igual, mas ao entrar, notou que o livro estava fechado. Ele tinha deixado aberto na véspera. Sentou-se, abriu de novo. Ufrum. Folheou até o trecho sobre os lobos antigos, leu com mais calma agora. O lobo não caça apenas por fome. Ele caça por domínio, observa antes de atacar, espera o mais fraco se afastar. Nunca corre atrás cerca. E quando morde, morde para não soltar. Gerson sentiu o estômago apertar. Lembrou de Renato parado no batente da porta, de madrugada. De como nunca se ouvia os passos dele, que cheirava a madeira queimada farejando pistas invisíveis. De como falava pouco e olhava demais. Gerson continuou lendo. Entre os mais velhos, há um que não precisa se transformar por completo. Já deixou de ser homem, mas ainda veste a pele humana. Suas unhas são curtas, mas afiadas. Suas palavras, escassas. E seu respeito não vem do medo. Vem da matilha. Gerson virou a página com pressa. Na margem, a caneta, alguém havia escrito: O caçador é o último a comer. Ele fechou o livro, mãos tremendo levemente. Lá fora, o vento soprou mais forte, mas ele não sentiu frio. Sentiu vigilância. Virou-se para sair e quase esbarrou em Renato, parado no corredor, olhando direto para ele. Procurando alguma coisa? Gerson tentou disfarçar. Não. Só o livro que achei ontem. Renato manteve o olhar por tempo demais. Já leu bastante? Gerson assentiu, num gesto lento. Renato se virou e foi embora sem dizer nada. Mas agora, Gerson sabia o que estava observando, não um homem. Um lobo em pé. You said you're tired of existing, half awake in my old hoodie, knees up, backseat of your parents' car, trying not to say you miss me. I watch your fingers pick at skin, like you're peeling off our history. You laugh it off and bite your lip, ask why it still feels like it's killing me. You're a backseat ghost in my head, haunting every road I
room goes quiet.